Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Seja bem-vindo ao estudo Apocalipse Fácil. Hoje nós vamos estudar com vocês o 7º selo. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos mais uma vez, unidos em oração, submissos ao Teu Santo Espírito para que Ele nos ensine, abrindo a nossa mente para entendermos a Tua profecia. Derrama o Espírito Santo, portanto, sobre mim e os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Convido você, meu querido irmão, para abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 8 está falando sobre o 7º selo. Nós estudamos com vocês sobre os 6 selos, Apocalipse capítulo 6, onde aparecem os 4 cavalos, onde aparece o selo dos mártires, o 5º selo, e aparece também o selo do julgamento dos vivos, o juízo dos vivos, que é o 6º selo, que será anunciado com um estardalhaço que Deus vai fazer nos céus e na terra. Deus vai anunciar o juízo dos vivos, com grande tremor de terra, com escurecimento do sol, queda das estrelas, ilhas e montes se movendo dos seus lugares, para que o mundo todo tenha consciência do juízo que está começando. O juízo dos vivos é muito importante porque é o momento em que a maior conversão de todos os tempos vai ocorrer. A multidão que ninguém podia contar, exatamente o momento do 6º selo, quando estudamos os primeiros 6 selos. Percebemos que existem só 4 cavalos, porque os 4 cavalos representam a totalidade das pessoas que serão julgadas no juízo celestial. O 5º selo, que é o dos mártires, não tem um cavalo correspondente para o 5º selo, porque os mártires pertencem a todas as igrejas cristãs. Quando o islamismo muitas vezes ataca os cristãos, eles não perguntam de que igreja você é, basta ser cristão. Temos mártires de todas as igrejas. Vocês percebem também que não existe um cavalo para o juízo dos vivos, porque todos os vivos que serão julgados agora, nesta fase do 6º selo, eles pertencem aos 4 grupos representados pelos 4 cavalos. Bendito seja Deus! Queridos, hoje nós vamos estudar com vocês o 7º selo. Portanto, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 8 e vamos ver o verso 1 até o verso 5. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. Então, queridos, quando Jesus Cristo abrir o 7º selo, ele não foi aberto ainda. Ele será aberto. E quando Jesus Cristo abrir o 7º selo, haverá quase meia hora de silêncio no céu. O que significa esta quase meia hora de silêncio no céu? Deus fala de pelo menos 2 vezes em que houve silêncio no céu. Neste momento eu quero que a sua mente retroceda ao jardim do Getsêmani, naquele momento difícil para Jesus Cristo, quando ajoelhado aos pés do Pai, Jesus Cristo clamou por 3 vezes: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mateus capítulo 26, verso 39.
E por 3 vezes o pai repetiu para o filho: não, filho, eu não posso passar de você este cálice. Você precisa beber o cálice da morte. Nós precisamos salvar a humanidade. Queridos, Jesus Cristo ali no jardim do Getsêmani estava lutando contra os próprios demônios. Os demônios queriam fazer Jesus desistir da salvação da humanidade, contra o príncipe das trevas, que atormentava Jesus Cristo para fazê-lo desistir de salvar o pecador. Por 3 vezes, Jesus disse ao Pai que não queria morrer. O seu sangue na cruz abriria a porta da graça, estabeleceria o reino da graça do nosso Senhor Jesus para todos os pecadores de todos os tempos. A porta da graça estava para ser aberta ou não aberta. E queridos, vocês podem perguntar: e quanto àqueles que morreram no Antigo Testamento, antes de Jesus Cristo? A graça, queridos, já existia em forma de promessa. Desde o Jardim do Éden, a graça estava sendo prometida através daquele primeiro cordeiro que foi morto no Jardim do Éden. Com aquela pele do cordeiro foi que Deus vestiu Adão e Eva. Aquele cordeiro simbolizava a graça, o Filho de Deus que um dia morreria pelos pecadores. A graça, ela permanecia como uma promessa durante todo o Antigo Testamento, durante todo o cerimonial do santuário da terra, existia a morte do cordeiro. Era uma graça prometida, mas ela tinha que ser confirmada pelo sangue de Jesus. Por isso, queridos, quando Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria, viveu 33 anos na terra, e ali no Jardim do Getsêmani, Jesus estava para cumprir com a missão que o Pai lhe dera, morrer pela humanidade. Por isso, a natureza humana de Jesus Cristo vacilou, e por 3 vezes ele pediu para não morrer. Satanás não queria que Jesus Cristo morresse na cruz, porque ele sabia que ao Jesus morrer na cruz, a graça estaria confirmada e todos os pecadores do Antigo Testamento e do Novo Testamento poderiam ser salvos e perdoados pelo sangue de Jesus Cristo. A porta da graça precisava ser aberta. A humanidade do Filho de Deus tremia naquela probante hora. Não orava Jesus Cristo agora pelos discípulos, mas orava por sua própria alma, assediada da tentação e da angústia. O tremendo momento chegara, aquele momento em que decidiria o destino do mundo. Na balança oscilava a sorte da humanidade. Meu Pai, se este cálice não pode passar sem eu o beber, faça-se a tua vontade. 3 vezes a natureza humana de Jesus Cristo recuou do derradeiro e do supremo sacrifício. Sua natureza vergada o fazia tremer. Houve silêncio no céu. Nenhuma harpa soava. Desejado de todas as nações, página 664. Queridos, houve silêncio no céu para abrir a porta da graça, implantar o reino da graça. Novamente haverá silêncio no céu quando a porta da graça estiver para ser fechada. Quando a porta da graça estiver se fechando, haverá novamente silêncio no céu. E este é o silêncio proclamado no 7º selo de Apocalipse capítulo 8, verso 1. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Percebam, queridos, que João viu os 7 anjos recebendo as 7 trombetas somente depois que o 7º selo foi aberto. O 7º selo ainda não foi aberto. Esse é um evento futuro. Então sim, quando o 7º selo for aberto, os 7 anjos receberão as 7 trombetas. E agora o verso 3. Capítulo 8, verso 3 diz: E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. No santuário do céu existe o lugar santo e o santíssimo. No lugar santo existe o altar de incenso, o altar de ouro. Ali, Jesus Cristo intercede pelos pecadores. A Bíblia diz aqui: e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo incensário de ouro. Queridos, este anjo mencionado aqui no capítulo 8, verso 3, é Jesus Cristo.
Mas como Jesus Cristo é chamado de anjo? Sim, Jesus é chamado de anjo, o anjo do concerto. Abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3 e vamos ler o verso 1. Aqui nós lemos: Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Jesus Cristo é o anjo do concerto. E de repente virá ao seu templo o Senhor. Que Senhor é este que virá ao seu templo? O Deus Filho, Jesus Cristo. Aqui diz que ele é o anjo do concerto. Ele é o anjo da aliança. Em Apocalipse capítulo 8, verso 3, fala que este anjo, que é Jesus Cristo, ele se coloca junto ao altar de incenso no santuário celestial. E ele tem na sua mão um incensário de ouro. E o capítulo 8, verso 3 de Apocalipse diz que foi dado a Jesus Cristo muito incenso. Muito incenso significa muita intercessão. Jesus Cristo fará a maior de todas as intercessões, justamente antes da porta da graça se fechar. Queridos, a última grande intercessão de Jesus Cristo, feita com muito incenso no altar de ouro, diante do trono do Pai, resultará na conversão da grande multidão que ninguém podia contar. A última e grande conversão será a maior de todos os tempos. Lembre-se, meu querido, que a pregação do Evangelho não terminará de forma tímida, de forma pálida, de forma inexpressiva. Não. A terminação da pregação do Evangelho será algo majestoso. É a chuva serôdia do Espírito Santo sendo derramada sobre os filhos de Deus que, com coragem, sem medo da morte, mesmo sendo perseguidos, proclamarão: chegou a hora do juízo. Abracem a Jesus Cristo como Salvador e recebam o selo do Deus vivo. Queridos, esta pregação será corroborada com sinais no céu, na lua, nas estrelas, ilhas e montes se movendo dos seus lugares e o Espírito Santo sendo derramado sobre o povo de Deus, que com o rosto iluminado de santa consagração proclamarão o Evangelho eterno, a primeira e a segunda e a terceira mensagens angélicas, preparando um povo para a volta de Jesus Cristo. Queridos, o Evangelho não terminará com menos poder do que quando começou. No primeiro século, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos reunidos no dia do Pentecostes, lá em Atos capítulo 1, capítulo 2, quando o Espírito Santo foi derramado sobre eles, aquele derramamento do Espírito Santo era a chuva temporã do Espírito Santo, era uma chuva mais fraca. A chuva temporã é a chuva que preparava o solo para a semeadura. Mas depois de feita a semeadura, tinha a chuva serôdia. A chuva serôdia era uma chuva mais forte, mais poderosa, que ao ser derramada, amadurecia os grãos, preparando a seara para a colheita. Queridos, aquele derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes, em Atos capítulo 1, capítulo 2, foi a chuva temporã do Espírito Santo. E o resultado foi majestoso, porque 3.000 almas se converteram num dia. Mas agora estamos aguardando a chuva serôdia do Espírito Santo, que será derramada sobre você, sobre mim, para proclamarmos o Evangelho eterno do nosso Senhor Jesus Cristo e prepararmos o mundo para a volta de Jesus Cristo. E em resultado do derramamento da chuva serôdia do Espírito Santo, nós vamos com coragem e ousadia pregar a mensagem de Deus e o resultado será uma conversão como nunca houve antes. Por isso a Bíblia está dizendo que Jesus Cristo fará uma grande intercessão. Em Apocalipse capítulo 8, verso 3, veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso. O incenso representa os méritos de Jesus que se misturam com as nossas orações, com as orações dos santos, para opor com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. Queridos, uma vez feita a última intercessão, uma vez todos os salvos tendo sido selados pelo selo do Deus vivo, batizados pelo Espírito Santo, agora Jesus Cristo está pronto para lançar fora o incensário de ouro.
e não mais interceder. Por isso, convido você agora para ler o capítulo 8 de Apocalipse e o verso 5. E o anjo, Jesus Cristo, tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, e trovões, e relâmpagos, e terremotos. Percebam agora, queridos, que Jesus Cristo não enche o incensário de ouro com incenso. Agora Jesus Cristo coloca fogo, enche o incensário de fogo do altar. Isso não é mais intercessão, agora são juízos. E ele lança o incensário sobre a terra. Este ato de Jesus Cristo lançar, jogar o incensário sobre a terra, quer dizer, ele terminou a intercessão. A porta da graça foi fechada, não mais intercessão. Quem estiver salvo, permanece salvo. Quem estiver perdido, vai permanecer perdido. Queridos, existe um texto na Bíblia que está em Apocalipse capítulo 22. Abra sua Bíblia. Em Apocalipse capítulo 22 e o verso 11. Estas são as palavras que Jesus proferirá quando ele lançar o incensário sobre a terra e disser, está feito. Apocalipse 22, verso 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. No livro Primeiros Escritos, na página 279, nós lemos: vi anjos indo aceleradamente de um lado para o outro no céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e referiu a Jesus que a sua obra estava feita e os santos estavam numerados e selados. Então vi Jesus, que havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário sobre a terra. Levantou as mãos e com grande voz disse, está feito. E toda a hóstia angélica tirou as suas coroas quando Jesus fez a solene declaração: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Apocalipse 22, verso 11. Cada caso fora decidido para a vida ou para a morte. Enquanto Jesus estiver ministrando no santuário, o juízo estiver em andamento pelos justos mortos e a seguir pelos justos vivos. Retirando-se Jesus Cristo do lugar santíssimo, terminando a intercessão, tendo lançado o incensário sobre a terra, houve o tilintar das campainhas sobre as suas vestes, e ao sair ele do Santíssimo, uma nuvem de trevas cobriu os habitantes da terra. Terminara o tempo de graça. Não havia mais entre o pecador e Deus um mediador. Enquanto Jesus permanecer entre Deus e o homem culpado, achava-se o povo sob repressão. Quando, porém, Jesus Cristo saiu de entre o homem e o Pai, essa restrição foi removida e Satanás teve completo domínio sobre os que não se arrependeram, não sobre o povo de Deus. O povo de Deus está selado pelo selo do Deus vivo. O povo de Deus está batizado pela chuva serôdia do Espírito Santo. O povo de Deus estará protegido pelos santos anjos que se acampam ao redor daqueles que temem e adoram a Deus. Queridos, não temos nada a temer, porque nós somos a menina dos olhos de Deus. Queridos, a visão dos 7 selos mostra-nos as 7 fases do juízo celestial. E o 7º selo é o fim do juízo, o fechamento da porta da graça. Nesse período em que Jesus Cristo deixa o Santíssimo e se demora no lugar santo, tirando as vestimentas de sumo sacerdote e vestindo as vestes de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este é o período das 7 trombetas. E agora, os 7 anjos que receberam as 7 trombetas vão receber a ordem para tocar as trombetas. É exatamente o que diz o capítulo 8, verso 6. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Somente depois da abertura do 7º selo, somente depois da grande intercessão, somente depois da grande conversão da multidão que ninguém podia contar, somente depois dos filhos de Deus estarem selados e batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo, somente então Jesus lança o incensário sobre a terra. Somente então os anjos começam a tocar as trombetas e então é dado consentimento divino para Satanás fazer a obra de destruição.
mas o povo de Deus está protegido. Satanás atinge somente aqueles que são dele. Os filhos de Deus, você e eu, somos a menina dos olhos de Jesus Cristo. Ele cuida de você. Você está salvo, selado para a eternidade. Bendito seja Deus. Fique com você, portanto, meu querido irmão, esta promessa, este conforto, esta bendita esperança, salvos em Jesus Cristo. Aleluia! Glória ao nosso Deus. Amém.